Paz, Senhor, amado povo de Deus, estamos aqui para uma síntese da lição de número 13, mas antes, um anúncio do nosso patrocinador e já voltamos. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Vamos então para a lição de número 13, essa síntese maravilhosa que tem como tema a ressurreição de Jesus. Vamos ao texto áureo, pegue aí sua revista, sua lição. O texto áureo se conta em Lucas 24, versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Vamos à verdade prática. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Amém. Vamos ao objetivo geral. O objetivo geral da lição é apresentar a ressurreição de Cristo como a garantia da realidade da vida vindoura. E também os objetivos específicos. O primeiro é explicar a doutrina da ressurreição. O segundo é expor a natureza literal e corporal da ressurreição de Cristo. O terceiro é elencar as evidências diretas e indiretas da ressurreição de Jesus. E o quarto, discutir o propósito da ressurreição de Jesus. Amém? O ponto central dessa lição é: Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso é confirmado por muitas infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo 3. Queridos irmãos, estamos chegando aí ao final de mais um trimestre. Com certeza aprendemos muito. Deus nos abençoou tremendamente. E essa última lição vai falar desse assunto magma da igreja, que é a ressurreição de Jesus. Eu gostaria de ler o texto que a lição sugere, que é a leitura bíblica em classe, para nós podermos dar enfatizar melhor através desses textos, que se encontram em Lucas, capítulo 24, do 1 ao 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Versículo 5. E, estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se dessas suas palavras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo é com certeza o amém para todas as suas promessas. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas antes da queda, a morte não tinha domínio sobre o homem. Então, o pecado trouxe a consequência da morte para a humanidade. Isso passou a ser uma constante na vida
dos homens. Na antiga aliança, como nós podemos perceber, embora a doutrina da ressurreição ela não esteja totalmente revelada, há indícios de que santos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, acreditavam muito na doutrina da ressurreição. Temos o próprio caso de Abraão, que chegou a dizer que Deus era poderoso, Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho da morte, mesmo após ele ter efetuado o seu ato de sacrifício a Deus com o seu filho Isaque. Temos também o caso do patriarca Jó, capítulo 19, versículo 25, onde ele dá uma ênfase, ele dá um sentido para acreditar na ressurreição. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o versículo posterior ele vai dizer: ainda que seja consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Então, há aqui um grande indício da doutrina da ressurreição. Jesus, ele se revelou como nosso mestre, o Salvador prometido. E através da sua morte e ressurreição, nós temos total direito, dado por ele, de também ressuscitarmos em um corpo glorificado pelas suas próprias promessas. Amém? Vamos então rapidamente ao primeiro tópico da lição: a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição. O seu subtópico é no contexto do Antigo Testamento. Meus amados irmãos, Jesus ressuscitou pessoas para demonstrar o teu poder. Deus ressuscitava para mostrar que Ele é o autor da vida, Ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive a morte. Mas na Antiga Aliança, nós temos 3 casos específicos de ressurreição, que são o caso de Eliseu, o profeta Eliseu e o profeta Elias. O profeta Elias ressuscitando o filho da viúva em Serepta, e o caso do profeta Eliseu ressuscitando o filho da sunamita. E também o próprio caso que está em 2 Reis 13, 21, de um rapaz morto que é colocado na cova onde Eliseu estava enterrado, e ele ressurgiu de novo para a vida. Eu acho interessante aqui que a doutrina da ressurreição ela aparece nesse contexto do Antigo Testamento através de 2 profetas poderosos da parte de Deus, Elias e Eliseu, profetas mensageiro do Senhor para o povo, para que o povo voltasse a Deus. Isso também pode apontar no contexto do Novo Testamento, nós vamos entrar já, sobre o ministério profético de Jesus. Ou seja, Elias e Eliseu aponta para o ministério profético de Jesus. Isso tanto é verdade que em Lucas capítulo 7, quando o Senhor ressuscita o filho da viúva na cidade de Naim, muita gente que pensa que Naim é um nome do esposo morto da viúva, não. Naim é o nome da cidade, filho da viúva de Naim. O que acontece depois que Jesus ressuscita aquele jovem? A Bíblia vai dizer nos versículos posteriores que alguém indaga: verdadeiramente um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aquela região de Naim era muito próxima à região onde viveu Elias e Eliseu. Então, a dimensão, a atmosfera de ressurreição estava ligada. Mas agora, como Elias e Eliseu, prefigurando, apontando para Jesus, que ressuscitou também um filho de uma viúva. E ao povo clamar e dizendo que Deus visitou o seu povo. Quem sabe fazendo menção, lembrança dos profetas Elias e Eliseu.
Mas esse é o contexto da ressurreição no Antigo Testamento. A ressurreição era a manifestação do poder de Deus. Amém? Já no contexto do Novo Testamento, segundo tópico, com o advento da nova aliança, a doutrina da ressurreição alcança a sua plenitude máxima. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, no finalzinho do versículo vai dizer que Deus aboliu a morte. Deus aboliu a morte, meus queridos irmãos, e nos trouxe luz, vida e a incorrupção do Evangelho. Que coisa maravilhosa. E no Novo Testamento ele registra vários casos de pessoas que foram ressuscitadas, alguns pelas mãos dos apóstolos, pelo ministério apostólico, e outros por Jesus Cristo. Se o contexto da nova aliança nos mostra a doutrina da ressurreição bem explicada, bem aplicada, me faz lembrar do profeta Oséias, quando ele diz, Oséias capítulo 6, versículo 1, que ele vai dizer, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará, e no segundo dia nos dará vigor, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Um profeta também do Antigo Testamento, aqui no caso Oséias, exortando a nação de Israel e convidando a nação de Israel a voltar para Deus, porque Deus tem promessas não só de vida, de alegria, gozo nessa vida, mas sim de uma vida muito além. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à síntese do tópico primeiro. A doutrina da ressurreição do corpo está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Aleluias. Vamos então ao segundo tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. E o subtópico o primeiro subtópico é, claro, uma ressurreição literal. O evangelista Lucas, no capítulo 24, 39, Jesus, quando mostra Jesus ressuscitado e dizendo para eles verem o que está ali diante deles, para tocarem o Mestre. E ele não é um espírito, ele sim é algo real. Ele tem carne e osso, o espírito não tem. Isso que Jesus quis dizer ali, porque é uma ressurreição literal, ela não é simbólica, metafórica, não é uma alegoria, não. Jesus ressuscitou e a prova disso está aqui, que a ressurreição dele foi literal. E o segundo subtópico, que diz aí, é uma ressurreição corporal. A apologia cristã nos assegura totalmente que a ressurreição de Cristo foi um evento físico no qual seu próprio corpo foi vivificado. Não se usou outro argumento, não se usou um outro corpo. Foi o corpo de Jesus, o mesmo corpo que padeceu na cruz, agora foi vivificado. Cristo ressuscitou com o mesmo corpo. Tem muita seita por aí pregando que não foi assim, que foi um outro corpo, que não tem como, mas nós defendemos a nossa fé e sabemos que assim o foi, porque isso registra até os discípulos reconhecendo o Mestre, comendo com ele, como está em Lucas, o capítulo 24, versículo 43, porque o apóstolo Paulo vai ser bem doutrinário em dizer, em sua primeira carta aos Coríntios, se isso não aconteceu, se Jesus ele não ressuscitou dentre os mortos, então a nossa fé é vã, totalmente nula, porque aconteceu dessa forma corporal. Cristo ressuscitou. Amém? Interessante que o Novo Testamento prega um Cristo que esteve morto, mas está vivo. E não ao contrário, um Cristo que esteve vivo e hoje está morto.
Não, nosso Cristo está vivo. Ele vive. Amém? Vamos então para a síntese do tópico 2. Síntese do tópico 2. A ressurreição de Cristo foi corporal. E literalmente, nosso Senhor apareceu aos discípulos durante 40 dias. Durante 40 dias, eles puderam testemunhar a prova da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O autor, um teólogo, um pastor muito antigo, W. Robertson Nicoll, ele diz algo interessante, que o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja, onde a igreja teve a sua temática maior. Amém? Vamos então aí para o terceiro tópico, lembrando que é só uma síntese. Terceiro tópico é evidências da ressurreição de Jesus. O primeiro subtópico é evidências diretas. O autor George MacDonald, junto com Sean MacDonald, lançaram um livro que ele tinha um outro título muito antigo, ele ficou esgotado na língua portuguesa, e a CPAD editou esse livro, reeditou esse livro, As Evidências da Ressurreição, onde ele trata dessa dinâmica de evidências diretas e indiretas, com fatos históricos, fatos bíblicos e extras bíblicos também. Muito interessante, as evidências da ressurreição com George MacDonald e Sean MacDonald, editora CPAD. E aqui o primeiro subtópico diz evidências diretas. Houve muitas evidências diretas da ressurreição de Cristo, mas a maior, com certeza, porque os apologistas, eles classificam assim a ressurreição em diretas, indiretas, e muitos livros sobre esse tema vai tratar também disso. Mas aqui na lição nos dá o exemplo de Lucas capítulo 24, que narra o encontro dos dois discípulos com Jesus. É um texto maravilhoso, fantástico, que Jesus, após sua ressurreição, se encontra com aqueles discípulos e fica bem clara ali uma evidência direta dessa ressurreição de Cristo com um corpo físico e tangível. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E semelhança parecida nos relata o capítulo 20 do evangelista João, do 20 ao 18, e também posteriormente, quando várias pessoas conversaram com Cristo, tocaram nele, tiveram ali a certeza que não era um sonho, uma visão, não era um êxtase da alma, era sim um encontro real. Jesus vai dizer até a Tomé, veja, toque. Olha como Jesus trabalha para fortalecer a fé dos discípulos, a fé dos seus seguidores. Ele trabalha com evidências diretas, ok? Vamos ao segundo tópico, que é evidências indiretas. Como nós vimos no subtópico passado, há várias evidências diretas que apresentam provas concretas da ressurreição de Cristo, mas também houve evidências ou provas indiretas disso. Porque antes de Jesus ressuscitar, os discípulos estavam desanimados por completamente. Eles estavam, vamos dizer assim, totalmente se sentindo perdidos, aflitos, e o Senhor Jesus já os tinha alertado sobre isso, cabisbaixo. E com a ressurreição de Cristo, e após também o Pentecoste, esses discípulos agora se apresentaram como testemunha viva do Senhor Jesus. Testemunha viva e verdadeira do Senhor Jesus, testemunhando que Ele está vivo,
Quantos muitos pensavam, Jesus não morreu, os discípulos não, ele está vivo e ele reina. E isso acompanhou vários milagres, curas, também eles passaram a expelir os demônios e testemunhando sem parar, porque a ressurreição se tornou o principal esboço e a principal pregação, o principal tema da igreja primitiva e da pregação teocêntrica apostólica, como está em Atos, versículo 2, 32. E eu acho um fato interessante aqui, nessas evidências indiretas, que o evangelista João, no capítulo 20, depois dos versículos 20 e diante, vai dizer que Jesus apareceu para eles no cenáculo fechado e soprou o Espírito Santo. E falou, receba o Espírito Santo através do sopro divino. E eu aprendo uma coisa interessante nessas evidências diretas aqui e que vai acompanhar os apóstolos depois da ressurreição. Que antes de testemunhar sobre o Evangelho, o poder de Deus para a transformação de vidas, eles precisavam receber também essa promessa de que as vidas deles seriam atribuídas a uma promessa de uma vida futura. Eles, antes deles receber o poder da unção para pregar, evangelizar, em Atos capítulo 1, versículo 8, aqui eles recebem o poder da restauração, através da atitude de Jesus Cristo e da sua ressurreição. O encontro dos discípulos com Jesus ressurreto no caminho de Emaús é um exemplo de evidência direta, enquanto que o ambiente do Pentecoste demonstra os discípulos de Jesus mais fortes e maduros na fé. Primeiro a ressurreição, depois o Pentecoste. Primeiro testemunhar com a promessa de restauração, depois testemunhar com a promessa da unção. Que maravilha! Vamos aí ao quarto e último tópico, o propósito da ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o cristianismo, meus amados irmãos, é essencialmente uma religião de ressurreições. Não tem como negar esse fato, ok? Vamos lá. Primeiro, quarto e último tópico, e o subtópico dele, o primeiro é salvação e justificação. Jesus ressuscitou para nossa justificação. Foi essa a mensagem dele aos seus discípulos, que a ressurreição tinha esse propósito, justificar o homem. Eu acho interessante, o pastor Antônio Cirilo, do Ministério Santa Geração, ele tem um hino chamado Ele Vive, que ele no refrão tem uma parte do hino que ele diz assim, ontem foi sexta-feira, dia de pranto, de angústia e decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem, se referindo à sexta-feira, sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje é domingo. Ele quer dizer assim, celebremos juntos a vida aqui. Também a banda Gospel Pop Resgate tem um hino chamado Terceiro Dia, que tem uma parte que ele diz que no terceiro dia ele se fez vivo, que no terceiro dia não havia mais lágrimas. No terceiro dia, entre homens, anjos e demônios, ele trouxe a vida de volta para nós. Amém. Então, aqui a salvação e justificação, a ressurreição com certeza representa a justificação do crente. Existem 5 tentáculos na teologia cristã, que é, primeiro, salvação, o segundo é justificação, o terceiro, regeneração, o quarto seria santificação e o último, glorificação. O crente participa de todos esses estágios, desses pilares da educação cristã, da teologia cristã. Então, aqui na salvação e justificação,
ela é garantida pelo ato de Deus através da sua ressurreição. O segundo Adão, que é Jesus representando um homem caído e o único mediador entre Deus e os homens, que nos salvou dos nossos pecados e que morreu pelas nossas transgressões, como diz o profeta Isaías, como está escrito em Romanos 4:25, e que deu a sua vida em sacrifício, em resgate por mim e por você. Ele sim mostra que a sua ressurreição foi por causa da nossa justificação. Ele, o Filho de Deus, que veio com poder e ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos para o segundo subtópico, é a redenção do corpo. A ressurreição de Cristo é a confirmação de que, e a garantia direta de que nós também ressuscitaremos um dia. E isso é uma promessa maravilhosa, como eu disse no início dessa lição. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele tornou a primícia daqueles que também ressuscitarão. O capítulo 1, em 1 Coríntios, o capítulo 15, que é o tratado teológico da ressurreição, vocês podem ler depois e confirmar isso. O apóstolo Paulo novamente vai enfatizar que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é nula. Capítulo 15 de 1 Coríntios está escrito no versículo 26, que Paulo indaga que o que acontece nesse tratado. Ele vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado, a ser derrotado. Já no capítulo 55, no versículo 55 do capítulo 15, ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E no versículo posterior, no finalzinho, ele diz que tragada foi a morte pela a vitória. Então, como o evangelista João, na sua primeira epístola, capítulo 3, a partir do versículo 2, ele vai dizer que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós veremos como ele é, estaremos com ele, quer dizer, faz parte da ressurreição. Que coisa maravilhosa! Na ressurreição receberemos corpos incorruptíveis e imortais. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, o capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou, pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, terminamos esse trimestre com alegria, com essa promessa maravilhosa que a melhor notícia veio do túmulo, Jesus ressuscitou. Uns não creem, como alguns não criam no passado, como outros até zombavam desse fato, mas Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos como o Mestre ressuscitou. Essa era a mensagem apostólica, essa é a mensagem da igreja atual. Jesus ressuscitou. Que Deus os abençoe, fique com Deus e até o próximo trimestre. Em nome de Jesus, um beijo no coração. Amém.